Olá, muito bom dia para você e muito bom dia para todo mundo. Tá chegando o seu AB1 dessa quarta-feira, hoje dia 7 de janeiro, e vamos às informações, hein? Aqui no AB1 a gente vai trazer atualizações sobre aquele caso de uma mulher aqui de Pernambuco que morreu na Alemanha. Se lembra dessa história? A gente mostrou aqui no AB1. Luciana Soares da Silva morreu após um vazamento de gás em um aquecedor na casa dela. A família de Luciana desistiu de trazer o corpo dela para o Brasil porque o traslado custaria cerca de R$100 mil. Em questão do corpo da minha mãe, a gente optou por cremar, porque o translado é muito caro e isso sai fora dos nossos recursos, está totalmente fora dos nossos recursos. A gente precisou optar por cremar, também porque já vão se fazer quase um mês que minha mãe morreu e a gente não consegue ter nenhuma informação concreta, nenhuma resolução concreta, lá tudo demora. E a gente precisou também, por conta própria, acionar um advogado lá. E o euro é muito caro, então o dinheiro da gente convertendo some. Já pensou? E ao vivo com a gente tem Joel Almeida, que vai trazer orientações sobre mudanças no trânsito aqui em Caruaru. Onde é que você está e o que é que está acontecendo por aí? Hein, Joel? Bom dia para você. Oi, Almir, bom dia para você, um ótimo dia também para você que está com a gente juntinho aqui no nosso AB1. Eu falo aqui, Almir, da Rua Alferes Jorge, uma rua muito conhecida na cidade, uma das mais movimentadas no bairro Indianópolis. Eu falo aqui porque a gente está mostrando um novo binário que passou a funcionar a partir de hoje, desta quarta-feira. Basicamente, a Rua Alferes Jorge e outras duas ruas aqui do bairro passam a funcionar a partir dessa quarta-feira em um sentido único. É preciso ter atenção para quem dirige por aqui pela localidade. Daqui a pouco a gente explica mais sobre essa mudança aqui no AB1. Almir. Ok, Joel, tá combinado. E no sertão do estado, pessoal, a preocupação é com o estoque de sangue do Hemop de Serra Talhada, hein? Até porque esse hemocentro aí atende a 23 municípios da região. Nesse período de férias, a gente tem uma queda muito expressiva devido realmente ser um período em que as pessoas ficam em casa, as pessoas estão descansando, elas viajam. Não tem os estudantes, as universidades estão paradas e a gente não tem um número expressivo de visitas técnicas que a gente tem todos os anos aqui, mês a mês, onde vem vários estudantes que nos ajudam bastante a abastecer o nosso estoque de hemoconcentrados. E Gessé Acioli e Fábio Gomes também estão com a gente nessa edição. O Gessé vai chegar com as oportunidades de hoje no mercado de trabalho, porque tem as vagas de emprego e informações sobre direito trabalhista também. Não é isso, Gessé? Bom dia. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para quem está nos assistindo. Pois é, são mais de 100 vagas somente aqui para Caruaru. A gente vai trazer detalhes daqui a pouco sobre as áreas de atuação dessas áreas e também falar sobre o direito trabalhista, Tem fim de contrato temporário. O que é que o trabalhador tem direito nesses casos? Daqui a pouco a gente chega com as informações. Muito bem, Gessé. E por falar em emprego, Fábio vai trazer orientações importantes sobre a elaboração do currículo em tempos de inteligência artificial. Não é isso, Fábio? Bom dia. É isso mesmo, amigo. Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no AB1. A gente tem informações aqui no G1 a respeito de todo um passo a passo e algumas dicas sobre como elaborar um currículo bem feito utilizando a inteligência artificial. Como a gente sabe, hoje em dia muitos processos seletivos utilizam a inteligência artificial para fazer aquela triagem dos currículos e é importante que o candidato saiba como se preparar da melhor forma e como também construir um currículo da melhor forma possível para conseguir a tão sonhada vaga, né, Almir? Exatamente. Fábio e Gessé, estamos juntos, hein? Tudo isso e muito mais a partir de agora, no seu AB1, que já começou. Então, agora 11 horas e 52 minutos, vamos juntos aqui na telinha da TV Asa Branca, pelo nosso portal, o G1 Caruaru e Região, e pelo Globoplay também. Tá aí, ó, do lado da tela, o QR Code que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. Então vamos ver como é que está o clima aqui em Caruaru nesse instante para a gente começar. Imagens ao vivo. A previsão do tempo está dizendo que o dia deve ser de sol, do jeitinho que você está vendo agora, hein? E à noite o tempo deve ficar parcialmente nublado. Tem sido assim ultimamente, não é? Agora a temperatura está marcando 31 graus na capital do Agreste e a mínima deve ficar na casa dos 19.
Então a gente começa falando sobre mudanças no trânsito aqui em Caruaru. A rua Alferes Jorge, no Indianópolis, passa a funcionar no sentido subúrbio-centro. Alteração importante e que começou hoje. Então Joel Almeida está lá acompanhando tudo. E aí a gente pergunta, existem orientações para os motoristas também simultaneamente a essa alteração? Joel, conte pra gente, seja bem-vindo. Oi, Almir, boa tarde para você, uma ótima tarde a todos. É preciso ficar atento para quem costuma circular por aqui ou para quem vai fazer esse caminho hoje ou nos próximos dias. É um período de adaptação. Essa orientação principal tem algumas placas, também tem agentes de trânsito, não só aqui, né, na rua Alferes Jorge e em outras ruas também, né? A principal mudança, Almir, com esse novo binário que passa a funcionar aqui na Alferes Jorge, a partir de hoje, é que a rua passa a ter um sentido único. Então, quem vem lá de cima, lá do Inocop, só pode descer. O sentido agora que passa a vigorar aqui na rua, que passa a valer, é esse sentido subúrbio-centro. Outras duas ruas aqui atrás, né, a rua Monteiro Lobato e a rua Manuel Nunes Filho, que ficam aqui atrás, da rua Alferes Jorge, elas passam também a funcionar no sentido único também, mas nesse sentido ao contrário, que é o sentido centro-subúrbio, tá certo? Então eu vou recapitular e vou mostrar para vocês na prática. A gente está aqui na rua Alferes Jorge. Quem vem lá de cima do Inocop, do bairro das Rendeiras, daquela ponte nova que foi feita, quem vem do José Liberato só pode descer, tá certo? Quem vem do shopping desce. Quem vem do centro não pode mais subir, né? Na verdade, pode até um determinado ponto lá embaixo, perto daquela academia nova, né? Quem vem do centro vai dobrar à direita, depois da academia, vai dobrar aqui, seguir por aqui por trás, na rua Monteiro Lobato e depois pega a rua Manuel Nunes Filho para poder fazer esse caminho aqui, tá bom? Essas são as mudanças daqui. Mudanças que, de acordo com a Autarquia de Mobilidade de Caruaru, vão impactar pelo menos 50 mil pessoas. De acordo com o estudo, pelo menos de 15 a 20 mil pessoas, motoristas, passam por aqui todos os dias, né? E essa mudança, ela é feita de acordo com a prefeitura para interligar outros binários que já existem aqui. Quais são esses binários? Lá em cima, né, depois do bairro Inocop, que dá acesso ao bairro das Rendeiras e também ao bairro José Liberato, a gente tem outros dois binários que já existem. Vou pedir até para o Matheus Guerra ter um cuidado aqui por causa do carro, do veículo que está estacionando aqui. Enfim, a prefeitura diz que esses dois binários, esse binário de hoje, ele interliga esses outros dois binários e pretende dar mais fluidez para interligar até o centro da cidade. Então, recapitulando, binário que já existe no José Liberato, bairro das Rendeiras, interliga com esse novo binário aqui, né, no bairro Indianópolis. De acordo com a prefeitura, não existe outro semáforos e pretende dar mais fluidez. Deixa eu conversar aqui rapidamente com uma comerciante aqui do bairro. Tudo bem? Como é teu nome? Tudo bem, Adriana. Adriana, o que foi que você achou aqui dessa mudança? Não achei significativa, porque a avenida já é muito larga, então assim, não tem um fluxo de carro muito grande. Então vai impactar tanto na questão do comércio aqui, quanto na questão do fluxo de carro, né? Obrigado pelas informações. Como é teu nome, amigo? Meu nome é Onassis Felipe. Onassis, acabou de estacionar aqui, é motorista, passa por aqui direto todos os dias. O que você achou aqui como motorista? Isso, o que acontece em Caruaru, veja bem, toda mudança gera esse transtorno. É normal de qualquer mudança. Só que Caruaru faz essa mudança e não oferece estrutura. Porque como você faz um binário se a rua de trás não tem essa estrutura? Uma rua é asfaltada e a outra é no paralelepípedo. E com isso altera todo um fluxo. 50 mil pessoas, segundo a AMC, 50 mil pessoas são alteradas, isso fechando comércio que tem que se readaptar com esse novo binário, e uma mudança que não é significativa para a região. Outros bairros têm maiores necessidades desse binário, coisa que o Indianópolis não tem esse fluxo intenso de veículos e de carros circulando nesse horário e nos demais horários. Faz um binário na Rendeiras, que é interessante, naquela entrada ali, perto daquela ponte. Faz um binário em outras regiões, mas aqui no Indianópolis e na região do Inocop não tem esse fluxo intenso de veículos.
Muito obrigado pelas informações. É isso então, a opinião de um motorista, de uma comerciante aqui do bairro. Claro, ficam preocupados com o comércio aqui, que gira realmente bastante. É uma rua realmente comercial, passa muita gente também por aqui. A promessa da MC é realmente dar mais fluidez o trânsito, não só aqui da Alferes Jorge, mas também desses outros bairros que eu citei, o José Liberato e bairros das Rendeiras. É isso, Almir, é um período de adaptação, é preciso ficar atento. Muito atento, não é, Joel? Muito obrigado pelas informações ao vivo aqui no AB1. A gente vai seguir acompanhando, claro, essas alterações. A gente sabe que o bairro Indianópolis cresceu muito. A gente tem imagens aí, ó, para acompanhar. Olha essas imagens aéreas, por exemplo, não é? É um bairro muito grande, populoso, muitos pontos comerciais. A própria rua Alferes Jorge, né, se transformou num polo gastronômico, mas tem outros serviços por lá também, não é? Então é uma área muito movimentada da cidade, tem as ruas desse bairro e dos bairros próximos também. Todo mundo de alguma forma é impactado e a gente vai seguir acompanhando tudo isso aqui no seu AB1. Agora, pessoal, a gente vai para o Momento WhatsApp, hein? Quem mandou um vídeo foi a Pedrina Corrêa. Ela mora em Caraibeiras, distrito de Tacaratu, no sertão de São Francisco, e está preocupada demais com a falta de água na torneira, hein? Vamos ver? Aqui na rua Nossa Senhora da Saúde, em Caraibeiras, não chega água. E chegou hoje bem fraquinho, mas já acabou. Se não foi nem uma hora chegando água. E agora que eu fui encher as coisas, já não tem água mais. E sem água, a gente sabe, não dá. Tudo fica muito mais difícil, não é, dona Pedrina? A gente falou com a Compesa, viu? Eles disseram que o abastecimento nesse distrito foi retomado no último domingo, depois da conclusão dos serviços de manutenção que foram realizados na estação elevatória de Jatobá. A Compesa disse ainda que, segundo o calendário da localidade, o abastecimento da rua Nossa Senhora da Saúde teve início ontem e segue até amanhã e que é necessário esperar o processo de pressão da rede para que toda a localidade seja abastecida. Então, dona Pedrina, vamos ter fé, né? Vamos esperar para ver essa água chegando por aí direitinho para a senhora fazer o uso dela e os outros moradores também aí da rua e acabar com essa dor de cabeça que é a falta de água. E você também pode participar do Momento WhatsApp, é só mandar o seu vídeo para a gente, não é? 991988212. Está aí na tela para você salvar no seu celular também. E vamos em frente, agora meio-dia. Olha só, lá em Garanhuns, o Cristo do Magano é um ponto turístico muito importante. A gente até mostra nas nossas reportagens aqui no AB1, não é? O local começou a receber obras de requalificação, mas até agora esses trabalhos não foram concluídos. Então o Leonardo Costa foi até lá para mostrar como é que está a situação. Vamos ver? Wagner é barbeiro e trabalha há 10 anos na ladeira que dá acesso ao Cristo Magano. Com a obra paralisada, ele conta que não é só quem mora no bairro que fica frustrado. Muita gente que vem a Garanhuns para conhecer um dos principais pontos turísticos da cidade também se decepciona. Muitos turistas passando, parando aqui na barbearia, perguntando: "Ei, o Cristo, como é que tá? Pode subir?" A gente fala: "Não, pode subir, infelizmente está interditado." O pessoal desce triste, infelizmente. Eu creio que é só um pouco de desempenho, porque a gente tem uma grande potencial aí turístico do Cristo e juntando também, né, com o espetáculo da Paixão de Cristo, que também merece uma atenção, que traz muito turista e economia para a cidade, né? O Cristo do Magano é um ponto de fé, turismo e referência cultural para moradores e visitantes. Moradora do bairro há mais de 30 anos, Dona Maria Verônica lembra de como o local ficava movimentado, principalmente na época da Paixão de Cristo, quando a própria comunidade participava do espetáculo. Se você entrar lá, você vai ver a desordem que está lá. Está fechada a frente, mas se você rodear lá por trás, a desordem está feia. Só tem só o Cristinho em pé, porque o resto derrotaram tudo. Cavaram não sei para quê. E está tudo desmantelado lá. E a gente precisando da Paixão de Cristo, que é uma coisa muito animada, aqui no Magano. Que a única animação que tem é tempo de Paixão de Cristo, festival de inverno, que os turistas gostam de subir para passear aqui e fazer a passeada. Mas agora não estão fazendo mais. Eles não têm mais o que ver aqui. Que bagunçaram tudo lá. Falta de dinheiro não é, porque o dinheiro veio, mas não fizeram nada. Se você subir lá e você entrar, você vai ver a desordem lá. Tá triste. Não tem como ganhar mais dinheiro, não tem como trabalhar mais, não trabalha para nada lá. As obras de reforma do monumento e de construção de um centro de cultura e artes começaram em outubro de 2023. A previsão era que tudo fosse entregue em um ano, mas os trabalhos enfrentaram problemas e acabaram paralisados.
A empresa responsável era a JC3 Engenharia, que teve o contrato reincidido pela Prefeitura de Garanhuns após não conseguir dar andamento à obra. A rescisão foi publicada no Diário Oficial do município no dia 21 de agosto de 2025. Segundo a gestão municipal, apenas 21% do projeto foi executado. A gente esteve no local na época e o que encontrou foi cenário de abandono, estruturas inacabadas e nenhum operário trabalhando. Após a rescisão do contrato, o Tribunal de Contas do Estado orientou a Prefeitura a conceder um prazo para que a empresa apresentasse uma justificativa formal. O prazo foi dado, mas nenhum documento foi apresentado dentro do tempo estabelecido. Agora, a Prefeitura aguarda um parecer do setor jurídico para convocar a segunda colocada na licitação e garantir a continuidade das obras no local. Nós vamos convocar a segunda colocada, tá? A gente já fizemos isso. Porém, o Tribunal de Contas, que é quem fiscaliza as prefeituras, entendeu que nós deveríamos ter dado a chance à empresa dela se manifestar. Então, cancelamos nosso ato, demos 10 dias para que ela se manifestasse, porém, não tivemos êxito, a empresa não fez nenhum questionamento e aí agora nós estamos aguardando o parecer jurídico para que assim a gente consiga convocar a segunda empresa e dar andamento naquela obra. A gente está falando de um investimento de quanto aí? Olha, o investimento lá é em torno de 6 milhões, mais de 6 milhões a obra no total, né? A empresa só conseguiu executar 1.256.000. E aí a gente temos um saldo remanescente, vamos convocar a segunda empresa, assim ela aceitando, nós iremos dar início àquela obra. Vai virar um maior ponto turístico da nossa cidade, assim como no Relógio de Flores, lá vai ser um dos maiores pontos. Então, assim, o projeto lá é belíssimo, é gigante o projeto. Então, a primeira etapa dele, o prefeito já tem projetos de fazer a segunda etapa, mas a primeira etapa dele é uma coisa que Garanhuns vai ficar muito, 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 muito feliz. Com o parecer em mãos, a Secretaria de Obras deve convocar a Conex Engenharia, segunda colocada na licitação. A expectativa é que a nova empresa consiga concluir a obra e devolver aos moradores e turistas um dos principais símbolos religiosos de Garanhuns. Era muito movimentado. E por que você acabou? Aí que eu não sei por que acabou, porque para mim ainda era para estar existindo ainda. Mas a comunidade sente falta, né? Os turistas quando chegam aqui se decepcionam. A gente sente muita falta. Precisa que volte a funcionar logo. Precisa que volte a funcionar logo, né? Que eles tomem as providências o mais rápido possível. Exatamente, que o projeto está bonito, tá, mas a gente sabe que o projeto é teoria, não é? A gente precisa ver a aplicação dessa teoria à prática. É essa a expectativa dos moradores de Garanhuns, dos turistas também, enfim, de todo mundo, e a gente vai continuar acompanhando essa demanda aqui no seu AB1. Então agora a gente vai aproveitar para ver o tempo também lá em Garanhuns, não é? Um outro ângulo aí da cidade para a gente ver. Essas imagens são ao vivo. Por lá o dia deve ser de sol com nuvens também. À noite o tempo deve fechar um pouco mais e deve deixar o céu nublado. Aí a temperatura agora, pessoal, está marcando 30 graus, tá vendo? E a mínima deve ficar em torno dos 18. E vamos seguindo com o seu AB1. Pois é, AB Emprego no ar. Agora meio-dia, 6 minutos, hein? Vamos saber quais são as vagas disponíveis para essa quarta-feira. Gessé Acioli está chegando e vai contar tudo pra gente. Fala, Gessé. Boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos acompanhando. Aquele dia importante para quem está buscando uma vaga no mercado de trabalho. Eu já adianto que tem muitas vagas disponíveis, são mais de 100 vagas. E a gente vai conferir agora alguns setores que têm aí uma demanda alta de vagas aqui para Caruaru. Em Caruaru, são 5 vagas para alinhador veicular, 5 para armador de ferros, 5 vagas para auxiliar administrativo, 10 vagas para auxiliar de arquitetura, 4 para auxiliar de limpeza, 2 vagas para auxiliar de mecânico, 5 para carpinteiro, 6 vagas para eletricista, 5 para encanador, 5 também para encarregado de obras, 1 vaga para engenheiro eletricista, 9 para frentista, 5 vagas para mecânico de automóveis, 1 para motorista de caminhão, 1 vaga também para operador de máquina de arame e 5 vagas para vigia.
Pois é, além dessas vagas aqui de Caruaru, a gente reforça também outras cidades da nossa região que estão com vagas disponíveis. Por exemplo, em Garanhuns tem 16 vagas e também em Bezerro são 19 vagas, aí com destaque 10 vagas de operador de telemarketing para pessoas com deficiência. Para quem quiser acessar essas vagas e ter mais informações sobre as oportunidades, é só acessar o site cedep.pe.gov.br. Para as pessoas aqui de Caruaru, é só se dirigir à Casa do Trabalhador, que fica aqui na rua Floriano Peixoto, área central da cidade, número 147. De segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. É só se dirigir aqui e tirar todas as dúvidas relacionadas a essas vagas. Almir. Muitas vagas, como a gente viu, né, Gessé? Muito boa sorte para a turma toda que vai em busca dessas oportunidades. E a gente vai seguir falando sobre assuntos que interessam à trabalhadora e ao trabalhador. A gente vai falar sobre o abono salarial. Por exemplo, o que é esse abono, hein, Gessé? Como é que ele funciona? Quem é que tem direito? Conte pra gente. Pois é, o abono salarial, que a gente vai entender agora essas suas perguntas, Almir. Eu estou aqui acompanhado da advogada trabalhista Yandra Gueiros, que é especialista no assunto e vai nos ajudar a compreender do que se trata o abono salarial. Boa tarde. Boa tarde, Gessé. Boa tarde a todos e a todas. O abono salarial, ele é um dispositivo, ele é um benefício do governo que está lá na Constituição Federal, no artigo 239. Né? Ele vai ser até um salário mínimo, mas esse empregado ele vai precisar preencher alguns requisitos, certo? Posso te explicar já quais são esses requisitos? Pois, fique à vontade. Pronto. Primeiramente, esse empregado precisará ter pelo menos 5 anos de cadastro no PIS/PASEP. Ele também vai ter que ter pelo menos 30 dias trabalhados no ano base. E o que é o ano base? É 1 ou 2 anos anteriores ao ano que você vai receber esse abono salarial. O abono salarial, ele é recebido conforme um planejamento do governo, certo? Todos os anos. Inclusive, esse ano, a partir do dia 15 de fevereiro, os empregados, terão direito ao recebimento desse abono salarial. Além disso, ele só pode receber até no máximo 2 salários mínimos. Quem ultrapassa esse valor não vai ter direito ao abono salarial. Inclusive, tem um adendozinho, Gessé, a empresa ela precisa colocar todas as informações corretamente lá no E-Social, porque senão isso vai prejudicar o empregado e ele não vai ter direito ao abono salarial. Importante essa situação, porque no caso do não repasse dessas informações, como o trabalhador deve agir para ter esse direito resguardado? Ele pode vir aqui, né, no Ministério do Trabalho ou então buscar auxílio jurídico, e, inclusive isso vai caber danos morais, danos materiais, por meio de uma reclamação trabalhista. Então, por isso que é importante que o empregado fique sempre atento, né, lá no aplicativo da carteira de trabalho, vendo se suas informações estão colocadas adequadamente, porque senão a empresa poderá ser responsabilizada. Como é feito, então, o recebimento? Né? Ele já é automático, o depósito na conta do trabalhador? Como é que funciona? Na verdade, como eu disse, tem um calendário anual, né? Então esse empregado ele vai precisar analisar conforme o período aquisitivo dele, se é de um ano anterior, se ele trabalhou esses 30 dias, porque muitas vezes o empregado ele fica em dúvida. Eita, fui demitido, ou então pedi demissão, será que eu vou ter direito a esse abono salarial? Sim, você vai ter esse direito. Porque, na verdade, esse benefício, ele não importa ao momento presente. Muitas vezes você pode estar desempregado. Ele vai analisar o momento passado do ano base. Se você preencher os requisitos, você vai ter esse direito. Doutora, muito obrigado pelas explicações. E Yandra Gueiros, que esteve conosco, daqui a pouco a gente volta falando de outro assunto também, né, muito caro ao trabalhador. Almir. Opa, então tá combinado. Daqui a pouquinho a gente volta a se encontrar. Valeu, Gessé. Bom, a gente vai para o intervalo agora, mas continua por aí, porque ainda nessa edição a gente vai mostrar os detalhes sobre as obras que estão sendo realizadas lá no Lacerdão. O pessoal está na maior expectativa, o torcedor, em relação ao gramado, novo gramado aí da Casa da Patativa do Agreste, hein? Então a gente vai falar sobre esse assunto no AB Esporte. 12h, 12 minutos, a gente volta já.
AB1 de volta para você, meio-dia, 13 minutos. Que tal aquela olhadinha no movimento do trânsito, hein? Olha aí, imagens ao vivo na sua tela. Essa câmera fica ali na Avenida Rio Branco, é do Centro Integrado de Monitoramento. E a gente está vendo a movimentação para quem está seguindo direto ali rumo à Avenida Manuel de Freitas. A gente vê a movimentação dos veículos, que também fazem uma conversão ali no cantinho da tela à direita, não é? E tem pessoal que está circulando também pelo centro da cidade nesse momento. É o encontro do centro da cidade com o bairro Maurício de Nassau. E vamos seguindo, pessoal, porque a família da pernambucana que morreu durante um vazamento de gás na Alemanha no mês passado desistiu de fazer o traslado do corpo para o Brasil. Veja. A decisão, de acordo com os parentes de Luciana Soares da Silva, de 41 anos, se deu pelo alto custo para trazer o corpo para cá. Eles viajaram para a Alemanha para resolver problemas burocráticos. Mas o recesso do fim de ano atrasou os planos da família e até agora nada foi resolvido. Desde a morte de Luciana, no dia 15 de dezembro, os parentes arrecadam dinheiro por meio de doações para o traslado do corpo e para tentar trazer os 2 filhos da pernambucana que moram na Alemanha. Luciana, os filhos e o companheiro, que é alemão, inalaram o gás que vazou de um aquecedor na casa da família. Ela morreu. O homem e as crianças foram internados e tiveram alta. A filha de Luciana, que mora em Pernambuco, gravou um vídeo falando sobre a situação. Eu precisei voltar agora, domingo, dia 4, porque a gente comprou passagem para 15 dias, só que infelizmente 15 dias não foram o suficiente para a gente resolver todo o caso. Mas infelizmente meu coração veio faltando um pedaço por não ter conseguido trazer os meus irmãos comigo. Mas as únicas informações que a gente tem sobre eles é por terceiros, né, pelo pessoal do Conselho Tutelar, que falou que eles estão bem, que eles ainda permanecem na mesma casa, permanecem juntos com essa família que o acolhem e eles dão um abrigo. Em questão do corpo da minha mãe, a gente optou por cremar, porque o translado é muito caro e isso sai fora dos nossos recursos, está totalmente fora dos nossos recursos. A gente precisou optar por cremar, também porque já vão se fazer quase um mês que minha mãe morreu e a gente não consegue ter nenhuma informação concreta, nenhuma resolução concreta, lá tudo demora. E a gente precisou também, por conta própria, acionar um advogado lá. E o euro é muito caro, então o dinheiro da gente convertendo some. Então aqui eu venho pedir um apelo aos órgãos competentes que podem nos ajudar, que a gente possa trazer essas crianças, que a gente possa trazer o corpo da minha mãe, possa realizar um velório aqui, um enterro digno a ela. Minha mãe, ela ainda se encontra no ML, ela ainda não saiu de lá, porque tudo foi fechado lá por conta de época de festas, e nem a certidão de óbito minha mãe ainda tem. Isso é um grito de socorro, isso é um grito de desespero que eu dou pela minha família, pelos meus irmãos e pela minha mãe. E agora vamos falar sobre o seu direito aqui no AB1. Lohana Nunes vai dizer qual é o problema de hoje. Boa tarde para todo mundo. É a hora da gente conhecer os nossos direitos e esse é o nosso papel fundamental como jornalista, exercendo um jornalismo que traz informação adequada, pertinente aos nossos telespectadores. Hoje a gente vai ver um caso de um consumidor que perdeu o número de telefone, né? Perdeu o celular, tentou ir na operadora, tentar reaver o número, mas foi exigido dele que ele fizesse uma conta. O número que ele utilizava, ele só colocava crédito, mas aí obrigaram ele a fazer uma conta e falaram para ele que essa conta ele pagaria R$ 59,90. Depois de 3 meses, começou a vir R$ 129, depois R$ 179. Ele vai explicar tudo agora nesse depoimento. Eu perdi meu celular na BR, ele voou do meu bolso na moto, né? E eu vim recuperar meu número, porque eu não encontrei mais meu celular. E eles disseram que eu só recuperava o meu número se eu fizesse uma conta, porque eu colocava 20, 30, era pré-pago, né? E eles me obrigaram a eu fazer uma linha por 3 meses de R$ 59,90, senão eu não recuperava o meu número.
Então, eu vim aqui... Só que agora eles estão cobrando 122. 122 e ontem mandaram mais outra fatura, está aqui no meu celular, de 166. Eu não vou pagar porque eu fiz por 3 meses, fui lá para cancelar, para voltar o meu pré-pago, e eles não cancelaram, né? E eu estou nessa peleja com eles. Pois é, situação complicada, ele realmente estava bem revoltado, bem chateado, e a gente vai entender qual é o processo aí a partir de agora com o Niverson Moura, ele que está aqui, é advogado, e ele vai trazer aí os esclarecimentos com relação ao direito do consumidor. Doutor, seja bem-vindo, boa tarde para você. Nesse caso, em primeiro lugar, a gente precisa saber, vou pegar um número de volta, eu sou obrigada realmente a fazer uma conta, digamos assim, ou posso ter o meu número pré-pago, continuar desse jeito, e depois... 3 meses, começar esses valores mais abusivos, fora de contrato. Como é que funciona? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Esse é o típico caso da venda casada, descumprimento à oferta, publicidade enganosa, quebra básica de um princípio do Código de Defesa do Consumidor da informação. A informação correta, a informação precisa. Mas vamos voltar para a primeira informação. Venda casada, você não é obrigado a adquirir uma conta de telefonia para poder recuperar um número que já estava registrado no seu CPF, já estava registrado em seu nome junto à operadora. Então isso, algum atendente, tentando bater uma meta, provavelmente, acabou tentando vender, obrigando o consumidor a adquirir uma conta, quando na verdade ele não é obrigado a adquirir. Então isso é venda casada. Isso representa inclusive um crime contra o consumidor, previsto lá no artigo 66 do Código. É bem mais grave do que parece. Bem mais grave, prevê uma detenção, prevê detenção de 3 meses a 1 ano, inclusive multa. Sai da vara de uma esfera civil para uma esfera criminal, né? Exatamente. O consumidor pode ir na delegacia e registrar uma queixa com relação a essa situação que aconteceu com ele. Então isso é vedado, isso é proibido por lei. E o consumidor, no momento do atendimento, é muito importante que ele tenha comprovantes daquilo que está sendo ofertado para ele, que ele exija que aquilo seja entregue por escrito para ele. E, obviamente, a partir do momento que ele descobre que foi vítima desse tipo de prática, ele pode procurar o PROCON, de posse dessas provas que ele possui, ele pode ir na delegacia prestar uma queixa, inclusive. Se ele tivesse com alguém acompanhando ele, pode servir de testemunha num caso como esse, mas isso é totalmente vedado, isso é proibido por lei. Como eu falei, é inclusive um crime. Certo. No caso da multa depois, né? Da multa não, digamos assim, ele parou de pagar aquele R$ 59,90, que na cabeça dele era aquele valor que ele ia pagar, e ele mostrou inclusive as contas, né? 129, depois recebeu uma de 179, ou seja, um valor dobrado aquilo que ele tinha recebido de oferta. Sim, é muito importante que o consumidor, ao desconfiar que está sendo vítima desse tipo de prática, procure um aconselhamento de um advogado de sua confiança, procure o PROCON faz um atendimento gratuito ao consumidor, orienta o consumidor. Então, converse primeiro, se certifique. Se que de fato, para recuperar meu número, eu preciso fazer uma linha, fazer uma contratação, vão entregar para você um termo de adesão, um contrato. Lá estarão os valores dessa conta, se é conta fixa, se é pós-pago, de que maneira aquela conta será cobrada, para que o consumidor, obviamente, se resguarde. Então, confirme primeiro essa informação que foi dada para você, às vezes até no concorrente. Você pode até ir no concorrente para dizer, eu fui recuperar meu chip, era uma conta pré-paga, estão dizendo que para eu poder recuperar meu número, eu tenho que contratar. Isso é verdade, não é? Confirme essa informação com outra pessoa antes de você firmar qualquer tipo de contrato. Porque, por exemplo, você pode prestar uma queixa, pode registrar essa reclamação. O direito do consumidor prevê uma coisa chamada inversão do ônus da prova. Então, a operadora de telefonia que vai ter que apresentar provas de que não foi dito isso para você, mas isso, obviamente, demanda tempo, é um desgaste para o consumidor. Eu agradeço, viu, doutor? Os esclarecimentos, é importante a gente ter, como a gente sempre diz aqui, tudo documentado, que é para, com certeza, conseguir procurar o seu direito. Então tem mais AB Emprego pra gente, 12h23. E olha, normalmente os contratos temporários são encerrados no último dia do ano, não é assim? Mas ficam muitas perguntas sobre os direitos desse trabalhador ao término desse contrato. Então, a gente volta a conversar com Gessé Acioli para saber o que diz a lei em relação a esse assunto. Não é isso, Gessé?
Isso mesmo, Almir. Muitos são os contratos temporários, né, que a gente sabe que acontece naturalmente em determinadas épocas do ano, porque a contratação aumenta pelas demandas dos serviços que as empresas oferecem. E a gente vai entender agora como funciona esse contrato com o fim, né, do contrato temporário. Doutora Iandra continua conosco aqui para conversar sobre esse assunto agora. Diante, né, desse contrato temporário, qual é a diferença, né, os principais pontos que devem ser observados e os direitos também do trabalhador num contrato temporário que está se encerrando? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Gessé. Boa tarde a todas e a todos novamente. Primeiramente, contrato temporário, ele é um contrato excepcional, né? A regra é que seja por prazo indeterminado. E o que é que acontece? Quais são os direitos do trabalhador? Primeiramente, tem que ser um contrato formal, que tem que ter esse vínculo lá no E-Social. Não é um contrato de boca, não é um contrato simples entre as partes. Mesmo que seja contrato de experiência, também não pode haver sucessivas renovações, porque isso pode ensejar a típica fraude trabalhista, né? O empregador está querendo se isentar ali daqueles direitos trabalhistas e acaba fazendo sucessivas renovações. Então, respondendo à pergunta de Gessé, quais são os direitos, né, que o trabalhador ele tem após o fim desse contrato temporário? Primeiramente, ele vai ter basicamente todas as verbas rescisórias, saldo salário, 13º proporcional, férias proporcionais, acrescida a 1/3, também vai ter o recolhimento do FGTS normalmente, contribuição previdenciária. Inclusive, tem uma dúvida, né, que sempre acontece, chega para a gente aqui do escritório, que é a empregada grávida. Será que ela vai ter estabilidade? E sim, ela tem estabilidade, tá certo? Porque é um direito constitucional, independente da modalidade do contrato, mesmo sendo temporário ou indeterminado. Inclusive, se for um contrato de experiência, passou daquele prazo e a empresa não formalizou a rescisão do prazo indeterminado, ele automaticamente já vai ser indeterminado. O que é que esse empregado não tem direito? Ele não vai ter direito à multa dos 40%, porque ela está totalmente ligada ao contrato por prazo indeterminado, não vai ter direito a seguro-desemprego e aviso prévio, até porque você já sabe quando vai ser o fim desse contrato. Quando a gente fala sobre o contrato temporário e essas renovações automáticas que acontecem, é preciso ficar atento também por parte do empregador, por exemplo, quando faz esse tipo de contrato, quem pode ser contratado? Contratos de experiência, por exemplo, com jovens, como é que funciona? Contratos de experiência, ele veio justamente para poder sair daquela informalidade que antes ocorria. Ah, não, eu quero fazer uma experiência com essa pessoa, vou colocar por 30, 40 dias. Então, como é a renovação? Primeiramente, no máximo 90 dias. A renovação ela também tem que ser por igual período. Então, o que é que a gente indica? Coloca 45 dias, renovável por mais 45. Se for 30, a mesma coisa, de 30 até 60. Muito obrigado, doutora Iandra Gueiros, participando conosco, tirando as dúvidas hoje sobre abono salarial, há pouco, e agora sobre o contrato, né, temporário. Muita gente encerrando agora, outros começando, né, porque vai começar carnaval, né, as festas aí de Semana Santa, tem muito contrato que vai sendo feito. Então, ficar atento ao MI para saber do seu direito. Exatamente. Agora está tudo esclarecido, né, Gessé? Muito obrigado mais uma vez pelas informações e a advogada também que participou com a gente ao vivo. Valeu! E está na hora de saber quais são os destaques do nosso portal, hein? Fábio Gomes está chegando. Boa tarde para você, Fábio. Oi, Almir, muito boa tarde para você mais uma vez, boa tarde para todo mundo que continua ligado aqui nesse AB1. A gente acompanhou agora há pouco na audiência falando sobre a questão do emprego temporário. É importante também a gente falar a respeito da elaboração dos currículos, né, para as vagas de emprego. A gente sabe que na era da inteligência artificial, muitas pessoas utilizam a inteligência artificial para diversos trabalhos, inclusive os especialistas orientam também sobre o processo de criação de um currículo utilizando a inteligência artificial. A gente sabe que é muito utilizada, os especialistas afirmam que é importante que as pessoas que utilizam a inteligência artificial para o seu currículo, eles sejam fiéis às suas habilidades e também sejam honestos com a sua experiência profissional e também tenham atenção para evitar a inserção de erros e também informações falsas. Atualmente, os recrutadores reforçam que a honestidade e a revisão desses dados continuam sendo indispensáveis. A tecnologia, né, da inteligência artificial, ela pode ajudar a turbinar o currículo, mas o candidato sempre precisa utilizá-la bem e de forma ética. Algumas ferramentas gratuitas, como o próprio ChatGPT, o Gemini, o Notebook LM, são boas alternativas na hora de preparar os currículos para organizar as informações, revisar textos ou até tentar se destacar por meio dos sistemas de triagem que muitas empresas utilizam atualmente. Mas,
como é reforçado por especialistas, é preciso ficar atento para não levar os recrutadores ou até o próprio algoritmo desses sistemas ao engano. Nos últimos anos, de acordo com o levantamento realizado por empresas especializadas em gestão de recursos humanos, cresceu o número no mercado de recursos humanos o uso de IA nos processos seletivos, tanto por candidatos quanto também por empresas. Hoje, a maioria das plataformas de recrutamento utilizam sistemas que comparam o currículo com a descrição da vaga para ranquear e encontrar de forma automática o candidato que se encaixa nas oportunidades divulgadas. Pensando nisso, aqui no G1, nós preparamos uma reportagem que pode ser acessada completa, apontando a câmera do celular para o QR Code que está aqui na tela, sobre algumas dicas, passo a passo, e também outras orientações e também perguntas de especialistas que esclarecem algumas dúvidas a respeito da criação do currículo com a inteligência artificial, para que o candidato, a pessoa que está interessada em trocar de emprego de repente no começo de 2026, possa ter essas informações da melhor forma possível e, claro, concorrer a uma vaga tão sonhada, né, Almir? Exatamente, Fábio, fazendo o uso correto, responsável das ferramentas tecnológicas, não é? Muito bem. E olha, para a gente mudar de assunto, tem festividades previstas aqui para a região, né? Tem sim, Almir. A Festa de Janeiro, que acontece essa semana no município de Taquaritinga do Norte, aqui no Agreste, conhecida como a Terra do Café, começou essa semana e vai seguir ao longo desses próximos 10 dias, até mais ou menos o dia 15 de janeiro. Esse evento reúne grandes atrações nacionais, locais e também tem o seu viés religioso, Essa festa ela é uma celebração ao santo, que é o padroeiro da cidade, e a gente preparou inclusive uma arte que mostra aí a programação completa desse festival que vai acontecer ao longo da semana. A festa ela vai estar dividida em 2 palcos. No lado direito tem um palco coreto aí com a programação completa. Hoje à noite quem se apresenta é o cantor Bardigão a partir das 10h30 da noite. Amanhã, quinta-feira, das 10h30 da noite, quem se apresenta é o cantor Neto Salles. E aí na segunda-feira, dia 12, quem se apresenta é a cantora Fabiana Lira. Do lado esquerdo, a gente tem a programação completa do palco principal. Entre as atrações que se apresentam ao longo da semana tem a banda Mandacaru Capibaribe, o cantor Nonato Neto, o cantor Aduílio Mendes, o cantor Wallace Arraes, Saulo Principal, a banda O Disco, a orquestra Nostalgia, o grupo Noé, a banda Asas da América, a cantora Mônica Almeida e, claro, no dia 15, último dia de festas, tem a apresentação da cantora Kátia Silene e, encerrando a noite, o cantor Batista Lima. Essa programação completa pode ser acessada aqui no G1 e aí, claro, a gente faz o convite aqui agora no AB1 e convida o pessoal que está acompanhando a gente a conferir essa programação completa dessa festa tão importante aqui para o interior de Pernambuco. Almir. Tá certo, Fábio, tá joia. Muito obrigado pelos destaques de hoje. Bom trabalho para você aí na redação e até amanhã. Obrigado, Almir. Bom trabalho para você também e até amanhã. Valeu. Bom, pessoal, a seguir a gente vai falar sobre os pais que estão tentando fazer a escolha correta para a escola da criançada. Um especialista dá dicas sobre o que deve ser observado na unidade de ensino, hein? O seu AB1 volta já, 12h, 31 minutos. Estamos de volta com o seu AB1, 12h, 33 minutos, e a gente vai dar mais uma olhadinha no movimento do trânsito agora lá em Santa Cruz do Capibaribe. Olha aí a saída, o acesso para a PS 160. A gente está vendo a movimentação intensa do lado direito aí do seu vídeo, alguns veículos parados mais ao centro, tem um semáforo ali, pessoal aguardando a vez, e é esse o retrato em movimento que a gente está conferindo na telinha do seu AB1. Então a gente vai aproveitar para dar uma olhada na previsão do tempo em algumas cidades da nossa região também, começando por Agrestina, aqui no Agreste. Olha aí, mínima de 19, máxima de 30 graus. Belém de Maria, fica na Zona da Mata. Temperatura mínima por lá, 20 graus. A máxima pode alcançar 31. E em Floresta, no Sertão, mínima de 22 graus e máxima de 35. E vamos seguindo, porque está aberto o processo de matrícula para os estudantes da rede municipal aqui em Caruaru. Então, Lohana Nunes está ao vivo agora e vai trazer essas informações porque o ano letivo está já chegando. Né, Lohana? Boa tarde para você. Então, boa tarde para você, Almir, para todo mundo de casa, exatamente papais e mamães de crianças aí que têm a oportunidade de ingressarem nesse novo ano letivo. Fiquem atentos que as informações
vão ser dadas agora por mim e pelo Caio Colas, que está aqui do meu lado, secretário de Educação. Seja bem-vindo, secretário. Para começo de conversa, eu quero dizer que desde o dia 5, segunda-feira, os remanejados já estão efetivando aí essa matrícula. Mas tem outras datas que os papais e mamães precisam ficar atentos, principalmente para quem vai ser matriculado pela primeira vez, ou vai vir de outra escola, ou vai ingressar aí no ensino municipal, que precisa realmente estar atento, que a partir do dia 12. Explica pra gente como tudo vai acontecer. Boa tarde, seja bem-vindo. Isso mesmo, correto. Muito boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente, segunda-feira, dia 5, iniciaram esses processos de efetivação das matrículas para os remanejados, que se estende até essa sexta-feira, dia 9. Dia 12, vão sair aí o momento do processo para a solicitação dos novatos. São as pré-matrículas, que vão do dia 12 até o dia 18, através do site Matrícula Fácil, tá bom, gente? Então vai lá, é um site bem intuitivo, tranquilo. Então você faz essa solicitação, o pai é o responsável, e no dia 22 vai estar saindo o resultado dessa solicitação. E aí o papai, a mamãe, o responsável que foi contemplado, observou esse resultado a partir do dia 23 até o dia 30, corre lá na unidade de ensino que foi contemplado para efetivar essa matrícula. É importante estar atento também aos documentos, à documentação e como é feito todo esse processo. Até porque quando se trata de tecnologia em site, é importante que se atente. Qual é a dica para os papais e mamães em casa? Bom, a primeira dica é dizer que, além de você buscar os nossos canais oficiais de comunicação, que estão todos aí com as informações pertinentes e bem esclarecidas, nossas equipes nas unidades de ensino também estão todas muito bem treinadas, instruídas para estar dando esse esclarecimento para a sociedade. A própria Secretaria de Educação também está disponível para estar dando esse auxílio. E o próprio site, essa própria parte tecnológica, já foi projetada e implementada pensando em trazer facilidade para todo cidadão. Certo. Além disso, tem documentos separados para esse momento de matrícula, porque na hora que a gente faz a inscrição ali, logo depois, como você disse, a partir do dia 22 ali, sai o resultado e depois disso tem a matrícula indo presencialmente, cumprindo essas demandas. Como é que vai funcionar? Correto. Como eu disse, mencionei, tanto no site como também nos canais de comunicação, vão estar lá uma lista mostrando quais são essas documentações. Dentre elas vai ter aquela documentação básica, que é o comprovante de residência, o histórico escolar, foto 3x4, entre outras documentações. Então eu aconselho que você realmente acompanhe, vá lá no nosso canal, vá também no site, porque aí vai ter toda a listinha, facilita o processo para que você não perca nada. Tá, vamos recapitular então para você de casa já ficar ciente. Já começou desde segunda-feira as matrículas dos remanejados, ou seja, aqueles alunos que já estudam na escola municipal, em qualquer escola municipal do município de Caruaru, e quer confirmar que quer continuar ou naquela escola, ou fazer a transferência, exatamente. A partir do dia 12, quem vem de fora vai sair de uma escola particular para pública ou vai vir de outra cidade para cá, todo esse remanejamento aí para escola. E depois disso sai o resultado dessa solicitação no dia 22. E a partir de que data que faz a matrícula? Do dia 23 até o dia 30. Aí, nesse caso, você busca a unidade de ensino de forma presencial para efetivar a matrícula. Muito bem. Então, tá dado o recado aqui para todo mundo ficar ciente. Lembrando que existem outros canais de comunicação da Prefeitura que você pode buscar mais informações. Eu agradeço, viu? Mais uma vez a parceria e sempre por aqui, conto com a gente. Eu volto com você no estúdio, Almir. Valeu, Lohana. Daqui a pouquinho você está voltando, né? Tem outras informações ainda para a gente dar conta aqui no AB1. Valeu, até já. A gente agradece também ao secretário. E essa decisão sobre a escola em que os filhos vão estudar não é assim uma tarefa tão fácil, não é? Por isso, os especialistas dizem que antes dessa definição é preciso prestar atenção em vários aspectos da unidade de ensino. Vamos conferir? Sabrina é mãe da Sophie, do pequeno John e da Flória de 3 anos. Todos estão devidamente matriculados em uma escola, mas encontrar o colégio ideal para a família não foi uma tarefa nada fácil. Até a gente achar essa escola foi um trabalhozinho um pouco complicado, por conta que em todas as escolas que eu ia procurar, eu exigia algumas coisas. Eu ia na secretaria, além de conhecer a estrutura da escola, que é muito importante, principalmente para criança pequena, porque pode se machucar, se tiver tomada baixa em sala de criança pequenininha é um perigo, então é coisas que a gente observa e nem todo mundo se atenta a olhar. Mas é algo que a gente sempre observei em relação a isso, se tem escadas, se as crianças têm acesso à escada, essa parte estrutural a gente já observa de cara. Ela e o marido precisaram pedir transferência dos filhos de 2 escolas que estavam indo na contramão do que a família acreditava. Hoje está bem diferente.
E fora isso, questão religiosa também, porque a maioria das escolas pequenas são religiosas. E nós somos católicos e a maioria das escolas que a gente encontra hoje em dia, pequenas, são evangélicas. Então a gente procurava uma que não passasse isso para os alunos, digamos assim, que respeitassem as religiões de todas. Cada detalhe conta na hora de escolher a escola nova para matricular os filhos. E os especialistas indicam para que os pais tenham atenção a pontos importantes que vão muito além da estrutura física dessas escolas. É super importante que as famílias, elas compreendam que a escola não é uma entidade isolada, a escola é uma comunidade. E uma comunidade, para ela ser bem feita, bem organizada, ela depende de uma equipe muito robusta, completa, bem formada, constituída por profissionais formados. Então, professoras e professores de crianças pequeninas, vamos falar da educação infantil, precisam ser pedagogos e pedagogas. Isso é fundamental, né? As crianças pequeninas, elas têm que ser envolvidas em múltiplas linguagens da educação, em arte, em cultura local, né? Em questões ambientais. Essas dimensões das alterações climáticas hoje, elas precisam ser pautadas na escola. A questão da leitura, da escrita, mas através da ludicidade. Então, respeitando o tempo, respeitando a aprendizagem da criança de 0 a 6 anos, que é a pequena infância, né? A primeira infância. Então, as escolas precisam ter lá dentro, no seu interior, profissionais da psicologia que possam acompanhar, que possam criar estratégias mais inclusivas. Também é necessário observar o que a instituição oferece ao aluno. Tem os equipamentos de segurança, né? A escola ali do bairro, ela tem licenciamento do Corpo de Bombeiros, ela tem acessibilidade ou ela é precária estruturalmente. Então isso tudo tem que ser visto, tem que ser cuidado. Acho que é um ponto de enorme atenção e que precisa realmente ser respeitado. Um outro aspecto, Joel, a gente vive numa cidade que o verão é muito quente. Então, veja, salas de aula super abafadas, isso assim compromete a aprendizagem das crianças e dos educadores, das educadoras também, né? Então, a questão do clima, isso tudo, da ventilação, da iluminação, isso tudo, os aspectos ambientais e estruturais interferem na aprendizagem. E para quem vai matricular em novas escolas ou levar o filho pela primeira vez para iniciar a vida escolar, vai uma dica valiosa. É necessário tranquilizar o coração. Olha, pai e mãe, pode chorar também um pouquinho nos primeiros dias, não tem problema, mas acolha essa sua angústia e confie que essa instituição, depois de você ter feito a tua pesquisa e ter matriculado a tua criança ali, confia que essa instituição tem bons profissionais capazes de acolher a sua criança e de dar uma educação de alta qualidade, né? Então, tem que confiar. Agora, é desafiador para um pai e para a mãe mesmo, sobretudo de primeira viagem, a entregar o seu filho, né, seu bem mais precioso, para uma instituição. Mas é preciso confiar. E a gente só confia, né, Joel, quando a gente conhece. Então, fazer visita às instituições, independente dela ser pública ou privada. Porque na pública a gente pode visitar sim, a gente deve conversar com gestores, com as professoras, também com outras mães, com outros pais, para saber como que tem sido, né, o desenvolvimento da sua criança naquele espaço educativo. Então é isso. Vai chorar um pouquinho, a criança chora, o pai e a mãe também choram, mas olha, aguenta a angústia e confia e entrega, porque assim, a educação é um dos bens mais preciosos, né? E a gente precisa acreditar, apostar nela para a gente ter cada vez mais uma comunidade mais ativa, mais educada, mais inteligente, mais sabida, mais empoderada. Então a educação realmente é um bem precioso. Precioso demais, né? Vamos para o AB Esporte agora, porque o Lacerdão segue em obras para receber os jogos da temporada 2026. Herbert Ramos está chegando e tem as atualizações sobre o glorioso Monumental da Avenida. Boa tarde para você, Herbert. Fala, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo aqui ligado no AB1. Olha, nós temos imagens atualizadas dos trabalhos realizados no Lacerdão. Vamos conferir? O estádio já conta com um novo sistema de irrigação. Olha aí a turma
trabalhando. Esse sistema de irrigação que eu falei já está funcionando e vai ajudar também na instalação da nova grama. Os trabalhadores já estão no processo final para colocar o novo piso e mudar a realidade que foi alvo de críticas nos últimos anos, né? Todo mundo falava muito mal do gramado do Central, de algumas questões relativas à arquibancada, e todos já estão lá trabalhando, fazendo os ajustes para a instalação aí do novo gramado. Até a próxima segunda-feira, a gente conseguiu apurar que as novas placas de grama devem ser colocadas no Lacerdão. Segundo a diretoria, a empresa contratada para oferecer esse serviço é especializada em gramados de alto nível, tipo o Arena. Lembrando que é um objetivo do Central e do Vitória, que fechou a parceria com a Patativa no fim do ano passado, trazer o duelo entre o Tricolor das Tabocas e o Náutico para o Lacerdão. A partida é válida pela última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano. Então, quem sabe muito em breve teremos partidas em uma nova estrutura e também em um gramado de alto nível, que o Central, o público e os jogadores merecem jogar em um gramado melhor. E por falar nos jogadores, 12 nomes contratados pelo Central vão atuar pelo Vitória das Tabocas na disputa da elite estadual, em virtude daquela parceria que nós já mencionamos aqui algumas vezes. Então, simbora conferir esses nomes. Enzo Matheus, goleiro da equipe do Central, contratado pelo Central, vai atuar pelo Vitória. O Guilherme Lucena, que já passou pelo Náutico, contratado pelo Central, também vai atuar pelo Vitória. Ítalo, zagueiro, muito importante na Série D que o Central fez, vai atuar pelo Tricolor das Tabocas. Alan Pires, lateral esquerdo. Everton Ageu, volante. Diego Aragão, figura importante na Série D que o Central fez, vai voltar para a Patativa, mas antes passa lá no Vitória. Natan, volante. O meia Tomás, que também estava na Série D de 2025 e retorna para o Central em 26. Igor Vilela, meio-campista. Pepeto, atacante. Bruninho, atacante. E o Luiz Paulo, outro atacante, que também fez parte da Série D do Central em 2025, aquela campanha que quase resultou no acesso inédito da Patativa, vai retornar para o Central para a disputa da Série D, das próximas competições, mas antes disputa a Série A1 do Pernambucano pelo Vitória. A gente vai ficar de olho no rendimento dessa turma, na atuação das equipes do interior ao longo da temporada. E para fechar um convite especial aí sobre outra coisa que é bacana acompanhar, Sabrina Rocha traz pra gente os destaques do Globo Esporte de hoje. Minha gente, imagina aí uma dívida de 50 milhões de reais. Tá bom para vocês? Pois é, a vida do esporte não tá fácil. E o GE vai detalhar que tanto de conta é essa do Clube Rubro-Negro. E no meio desse furacão que passa pela Ilha do Retiro, tem um garoto da categoria de base feliz da vida no Leão. Olha aí quem é, o Flávio Júnior, ou o Flávio Cassinha, ou simplesmente o filho de Flávio Caçarrato, ex-atacante do Santa Cruz. O garoto joga no Sub-15 do Esporte e tem talento, viu? A camisa 9. E o Santa Cruz, que tem jogo amanhã contra um time argentino, tem um reforço no meio de campo que pode ser titular. Um beijo e até já. Convite feito da Sabrina, e eu vou aproveitar nessa minha despedida para fazer um outro convite muito especial. Lá no GE Caruaru e região, a gente está acompanhando a movimentação dos clubes do interior. E em semana de início de campeonato pernambucano, os bastidores estão agitados. Então, acessem lá o nosso portal GE Caruaru e região. Vou ficando por aqui. Almir, um abraço, até amanhã. Valeu, Heber. Você faz o convite e a gente aceita, meu amigo. Grande abraço e até amanhã. Vamos para o intervalo agora. No próximo bloco, a gente fala sobre a preocupação com o estoque de sangue no Hemop lá de Serra Talhada, hein? O pessoal está muito preocupado e a gente vai trazer os detalhes já já, 12h, 48 minutos agora. Então o AB1 voltou, 12h, 50 minutos, e tem mais um pouquinho do trânsito para a gente olhar nessas imagens ao vivo, que também são de Santa Cruz do Capibaribe. Olha aí a Avenida 29 de Dezembro, uma das principais avenidas da cidade. A gente está vendo uma movimentação ali, ó, na parte mais alta do seu vídeo, ali na parte direita. Muitos veículos circulando nesse instante por lá, alguns veículos parados ali, é um cruzamento importante, não é? E a gente está vendo parte dessa movimentação lá em Santa Cruz do Capibaribe. Grande abraço para todo mundo em Santa Cruz, acompanhando aí o AB1.
E agora a gente traz informações sobre cursos gratuitos que estão sendo oferecidos por um centro universitário. Lohana Nunes é quem vai trazer essas informações para a gente saber quantas vagas estão disponíveis, hein? E para quais cidades também, hein, Lohana? Ana, o quê? Ana Tereza. Exatamente, Almi. Olha, se eu fosse você aí de casa, que está precisando se profissionalizar, que está querendo crescer aí no mercado de trabalho, não perde essa entrevista agora, fica prestando atenção na sua televisão. Isso porque 2026 pode te trazer aí uma grande novidade. São cursos gratuitos, mais de 2.000 vagas em 3 municípios aqui do interior, incluindo Caruaru, com cursos importantíssimos, eu diria, de várias áreas de atuação. Eu estou com a professora Ana aqui, que vai nos ajudar a entender melhor esses cursos, vai nos trazer essas informações e vai dizer quem é que pode se inscrever. Olha, eu confesso, viu, professora, que você estava falando ali, alguns dos cursos deu até vontade de fazer. Será que eu posso também? Pode fazer também. Posso fazer? Tem gente, só dar um spoiler, que tem até curso de inteligência artificial. Eu não devia nem estar falando, porque vai lotar, não vai sobrar vaga para quem quer, né, professora? Seja bem-vinda, boa tarde para você. Fala um pouquinho desse projeto, que é um projeto tão bonito para a sociedade mesmo, feito pelos professores ali da universidade. É um projeto, boa tarde, é um projeto que faz parte do nosso calendário de responsabilidade social. Então, nos meses de férias, né, janeiro e julho, a Uninasal, ela traz cursos gratuitos para profissionalizar a comunidade. Tá? Então, qualquer pessoa pode participar desses cursos. Então, é um curso que é feito não só para os acadêmicos. Os acadêmicos, eles podem participar também, mas a comunidade inteira, ele pode estar participando. Das unidades de Caruaru, Garanhuns e Serra Talhada. Então, se você é de Serra Talhada, Garanhuns ou Caruaru, já fica ligado aí para você conseguir fazer essa sua inscrição. A inscrição, professora, começando assim, é feita presencialmente ou pode ser feita pelo site? Ela é feita no site da Go Cursos. Então, basta acessar o site. Então, vai ter lá o leque de possibilidades para que você possa se qualificar. Um dos nossos cursos, né, como você já falou aí, deu spoiler, mais procurado, são os cursos de inteligência artificial nas mais diversas áreas, né? Então, a inteligência artificial aplicada a mais diversas áreas. Nós temos cursos da área de educação, de saúde, do empreendedorismo. Você pode aprender a fazer produtos artesanais, sabonetes artesanais, perfume, bolo, cupcake, alimentos funcionais. Então, tem uma basta abrangência em que você pode estar se qualificando. No site tem os cursos direitinho, mas são diversas áreas, né? Área da saúde, tecnologia, comunicação, conta pra gente. Todas as áreas, né? As diversas áreas. Então, assim que você acessa o site do Go Cursos, gocursos.com, você entra na aba Capacita, que é o nome do nosso projeto, Capacita 2026. E aí você vai buscar por área. Você entra na área de educação, por exemplo, e aí você busca todos os cursos que estão lá na área de educação. Área de tecnologia, todos os cursos que estão disponíveis para a área de tecnologia e assim sucessivamente. Perfeito, é assim que a gente descobre, né? Como é que a gente pode evoluir, porque a gente às vezes fica rezando para Deus, Deus, eu quero tanto crescer na vida. Olha aí a oportunidade batendo na porta. Professora, muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos, e a gente faz esse convite para a sociedade, porque quando a gente tem programas como esses, gratuitos, o nosso serviço jornalístico eficaz trazendo essas informações para quem está em casa. Eu volto contigo, Almi. Mas é claro que sim, Lohana, para que todo mundo aproveite essas oportunidades. Muito obrigado e um bom trabalho para você. E vamos falar sobre solidariedade agora, porque o Hemop de Serra Talhada, lá no sertão, está com estoque em baixa, pessoal. Karen Diniz visitou a unidade para mostrar essa situação. Vamos ver? Ultimamente, a recepção do Hemop de Serra Talhada se encontra assim, quase toda vazia. Resultado do período de férias, que afeta diretamente a quantidade de doadores. Nesse período de férias, né? A gente tem uma queda muito expressiva devido realmente ser um período em que as pessoas ficam em casa, as pessoas estão descansando, elas viajam, não tem os estudantes, as universidades estão paradas e a gente não tem um número expressivo de visitas técnicas que a gente tem todos os anos aqui, mês a mês, onde vem vários estudantes que nos ajudam bastante a abastecer o nosso estoque de hemoconcentrados.
O Hemop de Serra Talhada atende 23 municípios da região, que fazem parte da 10ª e 11ª Gerência Regional de Saúde. A demanda por bolsas de sangue é alta. No mês de dezembro, por exemplo, os hospitais da região solicitaram 314 bolsas, mas o Hemocentro de Serra Talhada recebeu apenas 223. Um déficit de 91 unidades causado pelo baixo número de doadores. Nesse mês de janeiro, apenas cerca de 35% do estoque do Hemop de Serra Talhada está preenchido. Todos os tipos sanguíneos de fatores negativos estão em baixa, como a gente pode ver aqui nesse refrigerador. O tipo B positivo também. E o AB positivo está com estoque zerado. Nós estamos com um estado crítico, não somente aqui em Serra Talhada, mas em toda a região de Pernambuco, com estoque de fatores RH negativos. Estamos pedindo socorro, realmente, é por isso que chamamos vocês aqui. E não somente a população, a gente vai atrás de sangue fator RH negativo. A gente sabe que é um sangue realmente bem raro, bem difícil. Cerca de 7% da população nacional tem esse fator sanguíneo. Realmente é um pouco mais difícil de encontrar, mas não é impossível. Então a gente pede à população serratalhadense, das cidades circunvizinhas, que venham até nós, venham doar. A gente precisa de vocês. É nessa hora que entram ações das campanhas de doação, como a ligação para a captação de doadores. A recepção ficou lotada com a chegada de um grupo de doadores que veio do município de Itacaratu atender o chamado do Hemop. José Miguel tem 39 anos. Fez a primeira doação aos 18. De lá para cá, já foram dezenas de doações. Agora em dezembro eu completei 40 doações. E por que você acha importante fazer essas doações com frequência? Porque é um gesto simples, gratuito, né? Não custa nada e a gente consegue ajudar pelo menos 4 pessoas a cada doação. Aí isso vai incentivando a gente a fazer mais doações, né? Para ser doador, é preciso seguir alguns critérios. Na realidade, os critérios são inúmeros e a gente tem que avaliar caso a caso. Mas, no geral, estar bem de saúde, tá? Ter se alimentado bem, ter tido uma boa noite de sono, no mínimo 6 horas. Ter se alimentado, né, como eu já falei. Não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas. E também tem a questão da idade, né? Acima de 16 anos pode doar, contanto que venha com o responsável. Acima de 18 pode vir normal sem responsável. Lembrando que a doação é feita, se for a primeira vez, até os 60 anos. E se já for doador, pode doar até antes de completar 70 anos. E o peso é acima de 50 quilos. Pode doar normalmente. Ainda segundo a médica do Hemocentro, uma bolsa de sangue pode ser utilizada de várias formas e salvar até 4 vidas. O sangue ele tem diversos destinos, né? Tanto a questão de ser usado para cirurgias, quanto doenças de base, anemia. O uso não é um uso único, né? Não tem a questão só do sangue, que a gente fala das hemácias. Existe também a questão do uso do plasma, a questão do uso das plaquetas. Então, o uso são inúmeros. Maria do Socorro e Marcos Antônio entendem bem a importância da doação. Os dois tiveram casos na família de pessoas que precisaram de bolsas de sangue. Por isso, hoje fazem questão de doar frequentemente. É muito importante a gente doar, porque a gente não sabe o dia da manhã, né? Porque a gente pode precisar também. E eu já tive familiares que precisou de sangue também. Só quem sabe é quando você precisa de uma bolsa de sangue e você vem para cá e bate nos bancos, o banco não tem. E faz que tem um outro. Saio livre daqui. Muito bom. Nesse período de férias, as pessoas viajam bastante e acontecem mais acidentes. E os hospitais, infelizmente, eles não param.
eles precisam estar fazendo cirurgias eletivas, eles precisam de sangue de urgência e extrema urgência, e a gente precisa ter em estoque para que a gente possa liberar para esses hospitais. Então é de extrema importância que a população realmente se conscientize e venha até nós. Estamos de portas abertas, de segunda a sexta, de 7 às 11 da manhã, esperando por todos vocês. É isso, então a gente reforça, né, que o Hemop de Serra Talhada funciona de segunda a sexta, das 7 às 11 da manhã, na rua Joaquim Godoy, número 382, no centro da cidade. Outras informações pelos fones 87-3831-9330 ou 3831-9321, além do WhatsApp 99619-9330. E amanhã é dia do nosso consultório e nós vamos falar sobre os cuidados na utilização dos fones de ouvido. É no AB Saúde, hein? Olha só. Há dois principais problemas envolvidos no uso de fones de ouvido que podem aumentar as chances de perda auditiva. Os volumes elevados, acima de 80 decibéis, e a exposição prolongada ao seu uso durante horas. Até o ano de 2050, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, 1 a cada 4 pessoas viverá com algum grau de perda auditiva. O risco é ainda maior entre a população mais jovem. E é sobre esse assunto que vamos discutir no AB Saúde dessa semana. E daqui a pouquinho tem o Panorama CBN, aí a gente vai conversar com a consultora empresarial Kátia Maciel. A gente vai falar sobre o crescimento de empresas familiares aqui em Caruaru. O Panorama começa às 2 horas na Rádio que Toca Notícia. E assim termina o seu AB1 dessa quarta-feira, desejando uma ótima tarde para você, para a família inteira, e a gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Valeu, pessoal!